É isso aí, amigo ouvinte aqui da Rádio Aviva 7. Você acabou de ouvir louvor aqui na programação com Cristina Mel, a Fazendinha. A criançada adora, né? Eu tenho meu filho ali, o tio, né? E eu tem quase uma fazendinha, porque tem patinho, tem galinha, tem isso. E daí eles levam o neném em volta. E o Iago volta faceiro, né? Querendo contar. Que ele foi ver o Pipo, que é o patinho, foi ver... É uma benção, né? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabadão, hoje, nós temos aí o Congresso Kids, o Congresso Infantil, aqui no município de Sul Brasil. E nesse momento, queremos aqui trazer a participação da Prof. Keren e da Tia Pati, né? Que estão aqui na Rádio Aviva 7 para falar um pouco pra gente como é que vai ser essa tarde de sábado, como é que vai ser a tarde de domingo também, né? E a gente quer conhecer um pouquinho, né? O pessoal já conhece a Prof. Keren, né? Ela já esteve ao vivo aqui também participando da programação. E o pessoal quer conhecer também a Tia Pati, que está visitando aqui o município de Sul Brasil, conhecendo o povo aqui de Sul Brasil. Primeiro quero cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Prof. Keren, bom dia, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, Tiago, a todos os ouvintes, a criançada que está escutando, né? É isso aí, né? Também cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Tia Pati, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Prazer conhecê-lo. Para mim é uma alegria estar aqui nessa cidade, né? E juntamente com o pastor Moisés, a pastora Raquel e com a coordenadora aí, a Keren, tia Keren, que nos proporcionou essa oportunidade para estarmos nessa cidade aqui. E quero cumprimentar todas as crianças da perna curta e as crianças da perna comprida, com a paz do Senhor Jesus. Porque gente grande faz coisa, tia Keren, de criança quando quer algo da parte de Deus. Chora, o adulto reclama, quer até brigar com Deus, porque quer uma resposta. Então, todos nós, diante da grandeza do nosso Pai, somos criança. Olha que bênção, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Já me veio uma reflexão grande aqui na mente, né? Olha que bênção. Tia Pati, conta para nós um pouquinho de onde a senhora veio, né? Quantos quilômetros você andou para chegar aqui em Sul Brasil, né? Até para a criançada que está assistindo saber, né, da onde que vem a Tia Pati, quem é a Tia Pati, também para os papais que estão na audiência. Eu até comentei ontem no programa da missionária Adriane, fazendo o convite para o Congresso Kids, né? Inclusive a filha da Adriane é a copilota ali né, da professora Keren, né? E a gente comentou sobre essas questões, né? Que quem leva a criança para o Congresso Kids é os pais, né? Então, eu tenho certeza que os pais estão curiosos também para saber quem é a Tia Pati. Então, Tiago, a Tia Pati vem da cidade de Iriniópolis, 320 quilômetros de Sul Brasil. Aceitei Jesus aos 23 anos. Deus já começou a trabalhar na minha vida e colocou eu numa sala de escola dominical. E Jesus, como sabe trabalhar no coração das tias, preparando, né? Porque é um ministério fundamental, a criança balizada, enraizada na palavra de Deus, ela dá um bom adolescente, um bom jovem, um bom adulto e frutifica no reino desde a eternidade. Então Jesus coloca dentro de uma sala de aula e diz: ali te irei ensinar. Então meu ministério começou com a escola dominical, logo após já assumi o departamento infantil da minha igreja local, e ali o Senhor foi me ensinando com as crianças, porque as crianças ensinam o reino de Deus ao adulto. Ali Jesus me ensinou a ser humilde, ali Jesus me ensinou a perdoar, ali Jesus me ensinou a pureza da fé de uma criança. Eu vivi na prática a transformação de alguém
que vem do mundo, que tem uma mente fechada para o amor de Deus. A criança é algo peculiar do amor de Deus na terra. Jesus ensinou o reino dos céus. Através das crianças, Tiago, eu comecei a ver o plano original de Deus para a minha vida. E até hoje eu estou no Ministério Infantil, sou pastora integrada, o meu esposo é o pastor Robson, a gente é convencionado na convenção, mas nunca abri mão desse chamado ministerial infantil, apacentando os cordeirinhos. Quando Jesus diz que é para apacentar os cordeirinhos, criança precisa, Tiago, ser apacentada, precisa de uma atenção mais clínica. E gostei muito do tema que a tia Kelly colocou, que é Mateus 19:13, trouxeram-lhe criança para vir, Jesus trazia ali as crianças para ele pôr as mãos e orar, e os adultos repreendiam. Porque quem não tem essa visão de criança, de ministério, Tiago, não tem a visão de que criança precisa também ser apacentada. Criança precisa do carinho, e ela não é a igreja do futuro, ela já é a igreja. De ela hoje, né? Tem uma alma, e ela precisa ser ensinada. Deus já disse a Moisés que o seu povo teria que inculcar, que colocar a palavra dele no coração da criança, cravar, andando pelo caminho, deitando, ao levantar. Então, Deus instrui os pais e aquele que ele levanta para esse ministério tão importante, a qual o adulto às vezes deixa escorregar entre os dedos, pensando que adulto precisa de atenção. A criança também precisa de um olhar mais clínico, um olhar mais de amor, um olhar mais de... Criança tem medo, criança tem dificuldades, passa também por batalhas. Sim. E a gente tem muitas experiências sobre crianças que recebem o evangelho e elas conseguem processar algo que às vezes passa por nós desapercebido. Olha só. E sabe, tia Paty, algo que eu acho interessante, até estava comentando com o pessoal no comércio aqui, porque eu lido bastante com o comércio, né? Pela questão da rádio e tal, a gente faz a divulgação das empresas. E onde a gente passa, Deus sempre tem alguma coisa, né? Por isso que cada um, vamos dizer assim, Deus vai colocando no seu quadradinho, vai, né? Para que a palavra de Deus chegue até as pessoas, né? E eu tava comentando com uma pessoa sobre essa questão do congresso infantil, porque a gente já aproveita, né? Já convida, sabe que a pessoa tem um filho e tal, e já faz um convite, né? E a palavra de Deus, ela fala para nós, né? Que é para ensinar o filho no caminho, né? Tem muitos pais que acabam confundindo essa passagem, até conhecem essa passagem, mas elas acham que é o caminho, né? Quando tu ensina o caminho, é você mostrar, apontar, né? Ah, tu pega a direita, tu pega a esquerda e tu vai chegar lá. Você vai, mas eu não vou. Isso. E ensinar no caminho é os pais estando junto com os filhos, né? Praticando. A criança precisa ver os pais praticar o evangelho para ter o efeito, né? Tem uma historinha que eu escutei uma vez de uma criança que chegou para um pastor e disse bem assim, pediu para o pastor se ele podia morar na igreja. Conheço. Né? É. Acredito que tem muita gente que conhece, né? Daí o pastor pediu, mas por quê? Ele disse, é porque meu pai é tão bom aqui na igreja, né? Então tem várias situações nesse sentido, assim, que a gente tem que estar vigiando, ajustando, né? E algo interessante que a tia Paty comentou aqui é sobre aprender com a criança. Né? Porque Jesus, ele fala para nós que é para termos um coração como o de uma criança, para a gente poder herdar o reino dos céus. E eu acho interessante quando a gente vê as crianças brincando, sabe, interagindo entre elas, sempre dá uma briguinha, né? Sim. Olha, a tia Paty a tia Keren deu um sorriso ali, né? Porque já começa a passar tudo, né? Isso. Aí vai lá a professora, a prof. Keren lá apacentar, a tia Paty apacentar as crianças. Só que o interessante
é que a criança ela não guarda mágoa, Sim. né? É como a tia Paty comentou ali, aprender a perdoar com as crianças. A criança tem um senso de perdão extraordinário, Sim. né? É incrível. E sabe quem estraga isso na criança? Os pais. Os pais. Os adultos é quem estragam isso nas crianças. Porque é o adulto que ensina que vamos dizer, tem um ditado que eu acho muito feio, sabe? Que é devolver com a mesma moeda, Sim. né? Até porque, Tiago, às vezes os pais não têm essa conduta, né? Aham. Acontece alguma coisa no âmbito do trabalho, na casa ou no meio da família, a criança observa a atitude do pai. Isso. É Quando verdade. o pai diz assim, não, mas a pessoa falou aquilo, mas ela não estava bem. A criança começa a aprender, poxa, quando alguém falar alguma coisa, quando alguém fizer algo, eu tenho que relevar. Até porque a criança ela não leva pro coração. Fica só ali e dali ela cai. E o ser humano, o adulto, ele já leva pro coração, para a vida pessoal, e isso acaba trazendo o que a criança? Mas o meu pai não fala com o meu tio. O meu pai não fala com o seu pai. E isso traz para a criança uma visão de não perdoar. Só que por natureza e porque Deus deu essa facilidade, essa pureza, a criança ela tem essa facilidade. Mas se ela se cria num ambiente de uma família que não consegue relevar, uma família que não tem misericórdia, Kelly, e que vive em pé de guerra, como as pessoas dizem, aquela criança, até uma idade, ela vai ter essa pureza do perdão, mas vai chegar uma hora que a educação que ela está vendo, que ela está recebendo, vai endurecendo aquele coração. E sabe, tia Paty, um comentário que eu ontem tava assistindo um vídeo, né? Como a gente vai buscando, né? Que eu sou pai recente, vamos dizer assim, né? Meu filho tá com 1 ano e 3 meses, vai fazer 4 meses semana que vem, né? 1 ano e 4 meses. E a gente sempre tenta buscar alguma informação assim que venha agregar, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, a gente consegue... tem livros, Ferramentas, muito bons, né? ferramentas, né? E tem conteúdos, né? Que a gente pode estar buscando. E ontem eu assisti um vídeo de uma psicóloga, né? E ela estava falando algo interessante, que não tem a ver sobre esse assunto, mas a gente consegue encaixar muito bem. Ela disse que a idade da genialidade da criança, se você quer ter um filho gênio, se você quer ter um filho muito inteligente, né? Não é que a criança nasceu com aquele dom. Tem coisas que sim, que nascem com dons, né? Mas vai muito do que o pai e a mãe coloca aquela criança a fazer. E a idade para tu formar uma criança extremamente inteligente é dos 2 aos 6 anos. Foi o que ela falou. É dos 2 aos 6 anos. Presta atenção nisso, né? Por quê? Porque é ali os estímulos que o pai e a mãe vão colocar aquela criança para que ela desenvolva isso, porque pelo que ela falou, eu não sei quantos milhões de neurônios por minuto que ele desenvolve nas atividades, né? Então é ali que ele vai criando isso dali. Aí, só que onde que eu quero chegar com isso? É que é nessa idade que o pai e a mãe têm o costume de falar: ah, mas ele não entende. Parou? Eles observam tudo, eles Parou? sabem tudo, tudo. É isso aí, né, Keren? A Keren que lida com as crianças aqui em Sul Brasil, né? Vai dizer que volta e meia, né? Eu sei, eu já fui professor também, né? Professor de artes e música, né? Trabalhei com as crianças assim no cultivar, no pet, alguns conhecem como pet, outros cultivar, né? E as crianças elas colocam para os professores as realidades de dentro de casa. Sim. Né? O professor ele tem que lidar com a realidade da casa daquela criança. Porque ela volta e meia ela fala: ah, o pai fez isso. Isso. O pai fez aquilo. O professor, para não querer arrumar problema, ele só apaga Isso. e deixa quieto. Ele não comenta com ninguém, né? A maioria dos professores não tem uma atitude a respeito disso, né?
o ambiente, casa, é o fundamento. Por isso Sim. que Deus ensinou, Deus escolheu Israel, um povo separado. E Deus deu instrução, porque desde a eternidade. Sim. Porque Deus, ele fez o ser humano. O cérebro do ser humano, ele é incrível. Ele consegue absorver, como ele consegue também registrar muitos traumas. Então, a casa é a responsabilidade dos filhos. Deus deixou inteiramente aos pais, né? Então, a igreja é um complemento. A igreja, as tias, as que ministram o evangelho através da linguagem infantil, é um complemento. Porque se a criança não tem aquela base de Deus dentro da sua casa, o pai e a mãe têm aquela base distorcida do que é o evangelho, aquela criança, ela não vai ter uma estrutura de entender, poxa, mas se Deus diz que tem que perdoar, o meu pai não perdoa. Poxa, se Deus diz que tem que ter misericórdia, a minha família não tem. E a criança começa a observar e começa a atrair isso para ela também. E o que eu acho interessante, que a gente cuida de criança, é pastores. Os pais dizem assim, eu já coloquei na mão de Deus. Que Deus cuida do meu filho. Sim, Deus cuida quando os seus olhos não alcançam, quando a sua mão não alcança, quando os seus olhos não veem, aí Deus alcança. Mas a responsabilidade é sua. Deus quer não usar joga você, né? nas costas de Deus. Por que Jesus disse apacentai os cordeirinhos? Por que Jesus deu toda a atenção para a criança? Nos ensinando. Então, a criança, Tiago, ela é algo muito puro. E eu tive experiências com Deus muito profunda no ministério infantil. Porque quando eu estava triste, quando eu estava em luta, Kelly, chegava na igreja, assim, eu não tinha, era Deus fazendo isso. Porque Deus se revelou para o meu ministério através das crianças. E eu chegava na igreja, eu esperava uma irmã do círculo de oração, Kelly, vir me abraçar. Eu esperava alguém na minha cabeça, na minha mente. Eu achava assim, não, Deus vai trazer a mulher do pastor para vir me trazer. Não, Deus me ensinava. Eu chegava na igreja, aquela criança, Tiago, tão simples. Eu fico assim, tocada por Deus. Ela vinha e dizia, tia, que saudade que eu estava de ti. E ela me abraçava. E aquela angústia, e Deus dizia, nesse abraço eu estou te abraçando. Olha E que elas traziam palavras que eu não recebi, Tiago, de pessoas adultas. Então, quando eu olho para a criança, às vezes eu vou pregar, a gente fica apreensivo, né? Vai para uma cidade, fica apreensivo. Quando eu olho para aquela criança, Deus disse, eu estou aqui. E Deus fala muito comigo sobre a criança, porque foi algo que Ele se revelou para mim. Então, quem observa, às vezes o adulto, Tiago, ele não observa aquele abraço. A criança vem e abraça, é só um abraço, mas presta atenção nesse abraço. Deus fala através das crianças. Então, eu chegava na sala também na escola dominical, com muita luta, passando muita dificuldade. Aquela criança, ela dizia algo tão puro, porque a criança é pura no seu falar. E ela é sincera. Eu amo trabalhar com criança porque eles não têm como disfarçar. Eles falam, tia, que hino mais cansado. Eu tô cansado. É cansado. O hino não é rápido. Ele é muito cansado do teu hino, tia. Eu tô cansado. Ele é sincero. Tu chega, tu trouxe presente, tia? Um adulto faz isso? Não faz. Por quê? Porque a criança, ela é pura. O que ela fala não é pura. Então, é isso que Jesus ensina. O reino de Jesus é muito uma criança. A humildade, a confiança. O seu filho, por exemplo, né? Ele vai ter confiança. O pai vai guiar-me. Ele confia em você. Vamos atravessar a rua, ele não pensa, pai, mas será? Não, ele pega na mãozinha e vai. Vamos. Ou no colo vai. É isso. Porque é isso que Jesus quer. Receba o meu reino com confiança. É eu que vou conduzir. Eu que vou levar. Então, essa entrega do adulto que nós trouxemos para a criança. A criança se entrega verdadeiramente.
E é isso que Deus quer, que nós nos entregamos e confiamos que Ele vai à frente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele vai fazer, Ele vai conduzir a sua vida. E a criança é algo extraordinário. É só parar e prestar atenção. É verdade, né? E muitas vezes a gente não presta atenção, né? Uma grande maioria das vezes a gente acaba perdendo esse tempo, né? Acaba perdendo essa atenção, né? Como eu mencionei, dos 2 aos 6 anos, né? Que ela tem esse pico, vamos dizer, de desenvolvimento da inteligência da criança. Aí, às vezes é bem nessa fase, né? Que ela passa desapercebida. Que ela passa desapercebida, né? Pelos pais, que os pais Isso. pensam assim, eles precisam de brinquedo, precisam de carinho, eu abraço, eu converso, mas não entende que é um momento de aprendizado, de colocar as melhores questões na vida dele, que quem ganha uma criança, Tiago, a gente ouve muito isso. Sim. Ganha uma vida inteira. É verdade. E quem ganha uma pessoa de meia idade ganha metade da vida, né? Isso. E um outro recado, como é que tá o ambiente na sua casa? Nessa fase dos 2 aos 6 anos do seu filho, né? O ambiente, a educação, não é educar o filho, não mexer no que é das pessoas. A educação começa dos pais. Os pais têm que ter uma educação para ensinar, porque assim, o ensino, ele é prático. Eu não posso falar e não fazer. Não tem efeito, Tiago. É como aquilo, você não tem autoridade de falar não minta para o seu filho se você mente para o seu filho. Essa autoridade, e a criança, ela consegue ver isso. Né? A criança consegue, poxa, mas o meu pai disse para mim não mentir, mas ele mente para a mãe, ele mente lá, ele mente para a pessoa, ele mente no celular. Sim. E a mentira, a Bíblia diz que um mentiroso não herdará o céu. Então, quando eu trabalho isso na criança, quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre dizia, se você falar a verdade, você não vai apanhar com a varinha, não vai ter correção, né? Porque agora não pode bater, né? Agora a gente só aconselha. Então, tipo assim, se você falar a verdade, a mãe vai te dar algo. Se você não falar, então você vai ficar de castigo. Estimular. E eu sempre cuidei nessa área, porque se você ministra a verdade, você não pode mentir. E a criança te observa. Às vezes a criança diz, mas a mãe falou aquilo. Não, a mãe não comentou daquela forma. Mas não, é porque isso aqui nós precisamos cuidar, porque Deus não se agrada. Mas por que a mãe não faz isso? Lá na escola pediram para mim fazer tal coisa. Porque a Bíblia declara que isso eu não posso fazer. Eles querem uma resposta para tudo. E biblicamente, sabe, Tiago, aquela fase que nós passamos lá atrás, que os pais diziam, é pecado, não pode. Por que não pode? Fala, a criança não entende. Entende. Não pode, porque isso aqui vai entristecer aquela pessoa. E a Bíblia diz que aquele amiguinho é o meu próximo. Eu não quero para mim, eu não vou querer para você. Então, o meu próximo é todo aquele que está à minha volta. Então, a criança já vai assimilar. É pecado porque eu estou ferindo alguém. Então, essa fala dos pais, ele não entende? Não. É dos 2 aos 6 anos. Até que a ciência diz, Tiago, que forma-se o caráter de uma pessoa até os 6 anos. Dali para frente, sim, você não consegue mais moldar o caráter. É mais trabalhoso. Então, o pai é fundamental na sociedade. E hoje, os pais colocaram a responsabilidade em colégio, colocar a responsabilidade na sociedade, na igreja, nos ombros dos pastores. Não. Biblicamente é a tua casa que tem que ser referencial. E eu digo, Tiago, eu sou uma menina que fui adotada. Eu fui adotada e a família que me adotou, a minha mãe me ensinou o caminho de Jesus. Então eu tinha 2 aninhos de idade quando essa minha mãe do coração me adotou. Eu digo porque eu vivi. A educação bíblica na vida de uma criança muda destino. A minha vida mudou destino só porque a minha mãe, ela não só ensinava o caminho. Minha mãe estava no caminho comigo. Patrícia, não faça assim. Você tem que perdoar, minha filha.
E eu via minha mãe. A minha mãe sofria um agravo, ela ia e pedia perdão para as pessoas. E eu, como eu estava em fase de transformação, eu dizia, a mãe vai pedir perdão, aquela pessoa te feriu. Minha filha, Jesus nos perdoou coisas piores. Aquilo me moía. E ela me ensinou na prática. Ela vivia e ensinava, vivia e ensinava. Então, assim, Tiago, a minha história, o meu destino, a minha vida foi mudada pela educação bíblica que os meus pais me deram. Então, isso funciona. A palavra de Deus, Tiago, ela é tão curativa e tão poderosa de transformação quando ela é praticada. Só saber, só observar os mandamentos, Kelly, não tem efeito. Até conheço que eu tenho que ser assim, mas se eu não fizer, Kelly. Então, assim, a criança é capaz de adorar a Deus. Legal, gostei bastante do grupo aí que é Adoradores de Cristo, né? Pequenos adoradores. Ó, pequenos adoradores, que lindo. Criança é capaz de adorar. Criança é capaz de orar. Eu contei um testemunho, Tiago, numa salinha, que eu tinha ganhado um carro. Uma menina levantou a mãozinha, de 5 a 6 anos, no máximo. Tia, eu vou orar para Deus dar uma casa, então, para nós, porque nós não temos casa. A tia ganhou um carro de Jesus. A fé pura. E ali aquela criança vai orar e com certeza Deus responde e ela vai ter. Então, olha que coisa linda quando nós somos ensinados a palavra de Deus. Não precisa ter dinheiro essa família. Ela tendo a responsabilidade de incautar, de inculcar, de pregnar, de colocar no coração da criança a palavra e fazer. Deus fará o que precisa ser feito. Sim, e a criança, ela tem essa sinceridade, né, extrema, vamos dizer assim. E quando tu vê uma criança orando, buscando a Deus, é lindo. É maravilhoso, né? Mas ela precisa, né, Tiago, ver o pai um dia orar. Sim, é que isso, lindo, né? Uhum. Eu vi a minha mãe. Eu era uma menina, como eu vim de uma situação muito rebelde, a minha mãe me ensinou e eu era uma menina assim muito... Eu via minha mãe orar. E aquilo mexia comigo. Tu vê que eu era uma criança, mas agora com a minha idade que eu tô, eu lembro das palavras. E antes apagou, mas o Espírito Santo te faz lembrar. E eu dizia, gente, olha a oração. Porque hoje a gente diz, meu filho vai orar. Eu não exijo dos meus filhos o que eu não faço. Uhum. Se eu digo, meu filho, tira um dia de consagração, já é um adulto, tira um dia. Mas ele olha para a mãe tirou, a mãe faz. Hoje tu não vai almoçar, ele só faz. Por quê? Porque tu tem que mostrar. Tu tem que estar no caminho junto. E isso, Tiago, faz toda a diferença. E quando um pai, eu quero deixar isso bem claro para você que está nos ouvindo. Se você falhar, existe um Deus que não vai falhar. Em certas áreas, Deus me trouxe num particular, aonde meus pais não alcançaram. O Deus de Israel, ele levou num particular e ali ele ensinou. Porque Deus é pai. Porque por mais que um pai tente fazer o melhor, nós somos humanos, nós sempre vamos errar, Tiago. Nós não vamos conseguir tudo. Só que nós temos o quê? Um apoio, nós temos um Deus. Deus só tem compromisso, Tiago, com a família que tem com ele. Sim. Eu digo, Deus, aonde o meu conselho não chega. Deus, aonde eu tento falar e não vai. Deus se responsabiliza, Tiago. Porque você está no caminho com ele. Só que é aquela fase, né? Que você um dia vai ter. Então, é uma fase que eles passam, né? Dos 6 para frente até os 12, ele tem uma fase assim, que parece que tudo que tu ensinou foi pro ralo. Não. Aquilo ali ficou impregnado. Fase, né? Ficou impregnado. E lá na frente, você vai colher os frutos, Tiago. É lindo é um plantio, demais. Né? E hoje a Rádio Aviva 7 está desde cedinho falando de família. Opa! Né? Hoje pela manhã, no programa Café com Fé, né, o advogado Dr. Alexander apresenta o programa e trazendo o estudo da palavra. Ele entrou em
nesse sentido sobre a família. Sim. E vale a pena lembrar um pouquinho, né, já que a gente está falando de criança, é família também. É família. Né? E fica aqui um recado para os pais também. A mesma coisa que foi falado hoje de manhã, até aconselho você, quando tiver um tempinho, ouça o programa gravado de hoje de manhã também, porque nós estávamos falando sobre a questão de Deus ouvir a oração, né, da família. Aí tem um detalhe. Deus, ele considera as mulheres como filhas, né? Tem essa passagem. Nós estávamos falando sobre o amor que o esposo tem que ter por a sua esposa. E automaticamente pelos filhos, por toda a família, né? Mas principalmente pela esposa. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque tu tem que ter uma qualidade de vida entre você e teu cônjuge. Porque teu filho está observando isso. Tudo. Ele vai crescer com isso. E a atitude de um pai dentro de casa é ele com a esposa dele futuramente, né? Com certeza. Aí a palavra, ela deixa claro bem assim, que o homem que maltrata a sua esposa, o homem que não honra a sua esposa, ela está desonrando uma filha de Deus. E a oração, ela vai pro teto e volta, sabe? O homem que maltrata a esposa, a oração dele bate no teto e Deus não ouve. Sim. Né? Isso é bíblico. Deus, ele não ouve a oração de homens que não honram as suas esposas. Então fica o recado para você que está na audiência também, mais uma vez, né? Se você já ouviu de manhã, tá ouvindo de novo agora, né? É Deus falando, né? É Deus falando. Honre a tua esposa, ensina o teu filho, ensina a tua filha como deve cuidar da sua família. Porque o mesmo cuidado que você tem com a sua família, seu filho futuramente ele vai instituir família, porque a família é de Deus. Plano de Deus. É o plano original. É o plano original, né? Hoje em dia a gente vê tanta coisa querendo terminar com as famílias, né? E na verdade é o mundo querendo terminar com o plano de Deus. E isso é coisa do inimigo, né? Essas coisas assim que acontecem, né? As pessoas deixando serem usadas pelo inimigo, né? Dando ouvido, né? E as famílias, elas vão se terminando, acabando com o que Deus instituiu. Então, agora fica aquele detalhe. Você que é homem, você que é um esposo, eu vou entrar na consciência dos maridos agora, né? Isso aí. Sabe aquilo que tu tá pedindo para Deus? Porque tem muito homem que é de oração, Sim. homem que é de palavra de Deus, mas não honra a esposa, Sim. né? Tem coisas que você tá orando, que você tá pedindo, que você tá de joelho às vezes de madrugada, às vezes pedindo para Deus te alcançar de alguma forma, em alguma área da sua vida. A resposta tá no teu relacionamento. Eu até comentei no programa, né? Quando aquela pessoa, ela ora, ela não honra a esposa, né? Vai orar. Deus, ele bota o fone com o Fernandinho tocando bem alto, assim, sabe? Né? É. Bem na hora que tu tá orando. Depois que tu terminou, ele tira o fone e pede: o que foi? Isso. Falou alguma coisa? Deus só vai te ouvir quando você honrar a tua esposa, né? E os teus filhos, eles vão aprender com isso. Eles Com vão certeza. crescer. A resposta, na verdade, Tiago, tá ali. Porque ouvir, Deus ouve, Aham. né? Mas para trazer resposta, tem uns requisitos, né? Então, quando eu vim para Jesus, o meu marido não estava na igreja e Jesus falou um dia para mim: antes de ser teu esposo, é meu filho. E ele é o teu próximo, trate bem. Eu só cheguei onde cheguei, Tiago, porque eu fiz a minha parte. E há pessoas que acham que Deus tem que fazer tudo. Não. A tua parte, como filho de Deus, você tem que fazer. E você tem que explicar isso para a criança. A criança tem que entender que Deus não vai dar tudo o que ela quer, que não adianta orar porque o milagre já vai. Não. Nós estamos passando por essa situação porque Deus quer falar conosco lá na frente. Já desde criança, Tiago, eu implantava isso nos meus filhos. Mãe, mas por que Deus não faz? Por que eu orei? Porque Deus tem um propósito, meu filho. Porque aquela criança que se cria imatura, ela chega na adolescência, Kelly, na juventude, ela começa a se frustrar.
Ai, por que Deus não me deu aquela caneca? Não tocou no coração do Tiago para me dar a caneca, então não era Deus. Não, espiritualiza tudo. Ó, Tiago, uma caneca aqui. Então, assim, não deixar a criança sem entender que Deus faz milagre com um propósito. Eu sempre digo para as crianças, se Deus tiver um propósito, ele vai fazer na hora, porque Deus é Deus. Mas você tem que entender que tem coisas que Deus não vai fazer. Tem sonhos que Deus derruba. Tem ponte que Deus constrói. Tem ponte que Deus derruba na tua vida, meu filho. Que o filho, ele se crie, ele gradativamente conhece Deus. Bom, eu lutei, eu fiz a minha parte, não aconteceu, é porque Deus tinha algo diferente para mim. Entende? E eu pego, assim, situações, Tiago, crianças tão imaturas. Ah, tia, eu vou orar porque vai aparecer um tênis lá da Nike, lá no meu quarto, porque o meu pai disse que trago à existência as coisas que não existem. Gente, a criança crê no que é palpável, Tiago. Claro. Daí ela chega lá, o tênis não tá, Tiago. E aí? Como é que fica? Daí ela começa a se frustrar. Ah, mas não é tudo que fala que é verdade. Não é a maneira de apresentar o poder que Deus tem nos céus e na terra. E sabe que tem aqueles pais que inventam a historinha da fada do dente, dessas coisas erradas, assim, sabe, né? Eu acho muito irreal. Irreal, né? Irreal. E eu só pra contar um trechinho de uma história que eu vi, teve um pai que contava essa historinha pro filho dele, né? E daí, ele não era da igreja nem nada, né? E um dia ele chegou bêbado em casa e ele lembrou, e o filho tinha tirado o dente e deixou embaixo do travesseiro, né? Aí ele foi lá, pegou o dente e deixou um dinheiro, né? No outro dia de manhã, o filho acordou, mas dando grito assim dentro de casa, de feliz que tava, né? Ele, o que aconteceu? Ele pediu pra ela. E daí a criança disse, a fada do dente me deixou R$100. E ele geralmente deixava só 5, 10 no máximo, olha, né? Só. E ele, R$100? Sim, ele puxou a carteira. Meu Deus, né? Olha só. Você perdeu. Acaba perdendo, tipo, a gente tem que não brincar, né? Com as coisas que vêm de Deus. É isso aí. A gente tem que saber separar. A gente tem que ser muito real, que a palavra de Deus é algo muito sério. E que a criança, Tiago, ela é capaz de compreender. Eu amo aquela passagem que Jesus chega, tu olha o relógio porque ela não tem relógio. Eu não sou, eu gosto de relógio, mas eu quase passo da hora. Mas assim, Tiago, eu gosto muito daquela passagem que Jesus chega no templo, daí ele vira todas as mesas lá, porque a casa dele é lugar de oração, né? E quando ele chega lá, começa a chegar no templo os coxos aleijados e ele começa a curar e fazer milagre. A Bíblia diz que os meninos, as crianças começaram a gritar, Hosana, filho de Davi. Enquanto as autoridades, os sacerdotes, os escribas estavam criticando, aquelas crianças estavam reconhecendo Jesus como Messias. E aí eles dizem, não está vendo o que essas crianças dizem? Não lê-se que da boca dos que mamam suscita o perfeito louvor. O louvor perfeito vem, Tiago, de um coração puro, de um coração quebrantado, de um coração que reconhece a grandeza de Jesus. E a criança, ela é capaz de reconhecer, Tiago, a grandeza de Jesus. Ela é capaz. E Jesus recebeu. Jesus recebeu adoração. Hosana, salve-nos. Eles reconheceram que Jesus era o Messias. Dos adultos, ele não teve essa compreensão, que era o sacerdote, que era os escribas, que conheciam a lei, as crianças reconheceram. Então, criança é capaz de reconhecer a grandeza de Deus, é capaz de receber o Espírito Santo, ser batizada, ela é capaz de ser usada pelos dons espirituais, a criança, ela é capaz. Porque no ministério de Jesus deixou isso muito claro. É nós adultos que fizemos como tema que a tia Kelly colocou. Um tema lindo, né? Trouxeram, com certeza, foi as mães, alguém trouxe para que ele abençoasse. E os adultos achando que a criança era insignificante. Os discípulos repreendiam, diziam que não. Bom, Jesus tem muita coisa para fazer, vai ficar atendendo criança. E Jesus pega e diz não.
pega a criança, mostra o reino, abraça, abençoa, porque Jesus conhece o coração. E Jesus foi também amparado. Eu fui amparada nas minhas lutas por criança. E naquele templo onde todos estavam murmurando de Jesus, ele foi amparado pelo grupo das crianças. Por isso que eu amo o departamento infantil, Kelly. Nunca abre mão, Kelly, do departamento infantil. Porque ali tu tem uma base, Deus vai te honrar nesse ministério e vai te ensinar muitas coisas profundas através deles, Kelly. Esses dias eu postei no Instagram uma frase que dizia bem assim: se você me vê na igreja rodeada de crianças, não me tire de lá, que é exatamente onde eu quero estar. Que lindo. Que o meu testemunho também foi através do Ministério Infantil. Na adolescência, adolescente não é fácil, né? A adolescência eu estava com bastante dificuldade por ter as minhas colegas da mesma idade, mas não me senti encaixada naquele meio. Me senti excluída, desamparada. Às vezes não queria ir na igreja porque não se sentia parte daquele meio. E uma tarde a prof das crianças me chamou para cuidar da cama elástica, que elas tinham outras coisas para fazer com as crianças, e me chamou para cuidar da cama elástica. E eu fui, já gostava de criança, né? E no final do dia a prof falou bem: viu, você quer trabalhar com nós nessa linha? Daí eu fui, meio sem saber como que funcionava, tinha 14 anos na época. E eu fui para cuidar de um nenezinho que era filho dela. Ficava lá, mas lá eu tava observando como elas faziam. Gente, essas crianças me curaram por dentro através de suas palavras. Eu creio. Então, elas são bênção. Então, é um ministério assim que, desde aquela época, eu nunca larguei mão disso, né? E é uma tristeza quando a gente entra na igreja e vê que não tem um grupo infantil. Que o grupo infantil é a vida da igreja. A criança é a vida, é a alegria que traz para a igreja. E tem muitas mães que dizem: eu não vou levar porque incomoda, faz barulho, atrapalha o culto. Mas é lá que ele vai aprender. É lá que ele vai ver o exemplo das coisas boas. Então, é isso. É lindo, na né? igreja, né? Que lindo. É uma coisa em comum que a gente vê nas pessoas que trabalham com o Ministério Infantil, é que quando começa a contar, né, ficam emocionados, né? Porque é a prática, né, do evangelho. Porque a gente vê a pureza, né? A forma que Deus trabalha na vida da gente, né? O papo tá bom, né, tia Paty, né, prof. Keren? Ó, quem quiser ouvir mais, faça um na convite congregação agora. do Alto Alegre. Isso aí. Crianças, hoje à tarde, o papai e a mamãe, porque a palavra, ela é na linguagem infantil, mas é a palavra, né, tia Kelly? Sim, é a Lá palavra. nós vamos cantar também na linguagem infantil. Vai estar a Nina, vai estar o João, até o Rei Davi vai estar lá, gente. Até o Rei Davi vai estar lá. Tiago, eu queria deixar um versículo para a meditação de todos, né? Já tomamos todos o tempo aí. Eu quero deixar Provérbio 20 e o 11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se sua obra for pura e reta. A criança consegue detectar as coisas. Então, existe aquele período ali da inocência, mas existe o período, porque nós já nascemos, né, com o DNA. Criança precisa aceitar Jesus como Salvador. Podia deixar passar, né? Jesus precisa entregar a sua vida, porque todos pecamos e estavam destituídos da glória de Deus. Jesus veio, criança, e nós precisamos também do perdão. Criança precisa aceitar Jesus, Tiago. Amém. Glórias a Deus, quero agradecer a presença da tia Paty, que veio de longe, né? Conheceu aqui a Rádio Aviva 7, também a prof. Keren, né, por estar aqui. Nós vamos trazer um louvor aqui, enquanto isso a gente vai se organizar, porque nós temos o sorteio para fazer aqui da rifa, né? A colaboração aqui com o Ministério das Crianças. O pessoal está esperando também para ver se vai ganhar os prêmios que estão todos ali. Tem bastante doce também, né? Criançada que gosta de pintar, tem o tal do Bob Good também. Tem também, né? E eu quero aproveitar a oportunidade também, já que a gente tá falando sobre o Ministério Infantil, a Rádio Aviva 7 lançou, né, a Rádio Aviva 7 Kids também. Olha, que legal, parabéns. Nós temos um canal Kids, 24 horas aí transmitindo louvores, músicas educacionais, assim, infantis, né?
principalmente louvores, né? Amém. E o que a gente ouve no Ministério Infantil é o que toca na Rádio Aviva 7 Kids. Para o pessoal poder ouvir em casa também, Isso. enquanto tem aquele momento de qualidade com a criança, né? Tu consegue deixar tocando ali a rádio. Tiago, e o louvor é muito bom. Eu dava a mamadeira pro meu menino com louvor infantil. E ele tem um dom da música, porque vai entrando no nosso subconsciente. E ele, tu dedilha, ele já diz, mãe, esse aqui é assim, ele consegue detectar. As notas. Por quê? Porque é que entrou na terridade. Aham. Gente, é muito legal o tio Tiago, já é tio Tiago, Thiago. pronto. O tio Tiago já vai aí, ó, dando esse spoiler pra você. Pegue e vai fazer alguma atividade, já deixa o som ali pra criança. Isso. Ele vai absorvendo. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, entra pro coração. Pro coração. Que entre coisas boas, Sim. né, pra sua É família. isso Que aí. Deus abençoe. A gente já mencionou aqui na rádio, em outros programas, eu sempre falo isso, né? A Rádio Aviva 7 é uma rádio evangélica, 24 horas levando a palavra de Deus, né? Eu não critico o trabalho das outras rádios, né? Mas, enfim, É um o propósito. conteúdo musical que as outras rádios trazem, muitas vezes para dentro do nosso lar, você tem que vigiar. Você, como cristão, vigia o que você está consumindo. Não só a questão de rádio, mas as músicas que você ouve, Ouvir. né? Ver. A criança, por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas, até mesmo cristãos, pessoas aí, estão ouvindo conteúdos que falam de bebedeira, que fala, por exemplo, porque brigou com a namorada, vai encher a cara, Isso. né? A criança, ela vai crescendo e é o que a tia Karen, que a tia Paty comentou ali, Sim. isso vai entrando na mente dela. No subconsciente. No subconsciente, quando ela se torna um adolescente, um adulto, arrumou uma namoradinha, a primeira coisa que vai fazer quando Sim. briga é o quê? Porque tá lá já a informação, né? Isso, ela vai buscar vai buscar saída às vezes da bebida, né? A bebida Sim. é considerado hoje eu vi uma pesquisa, tá em primeiro lugar Meu, no que mais causa problemas de saúde, inclusive Sim. câncer, sim. né? Então, Quem destrói o seu corpo, destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. e daí às vezes os pais falam: mas foi as companhias, foi nada, foi o que tu tava ouvindo dentro da tua casa. Eu sempre digo É? uma palavra, tio Tiago, assim, ó. O Juan, meu filho, tem 21 anos. Às vezes eu entro assim no quarto e digo, Juan, os olhos são a janela da alma que você tá assistindo, mãe, ó. Por Boa. quê? Né? Então, assim, o que É você é vê o que você ouve. entra pro teu coração. E o que você ouve também faz toda a diferença. E eu tive pais que estão ouvindo, ouvintes nessa tarde, eu tive experiência com os meus filhos para poder estar dando essa dica aí para você. Coloque o seu filho para ouvir hinos que edifiquem a alma dele. Se não for para edificar, não toque. Porque vai ficar e quando ele precisar, ele vai ativar o que está dentro dele, que é a palavra de Deus cantada, né? Porque hino é a palavra de Deus cantada. Adoração dentro da sua casa faz toda a diferença. É uma arma poderosa, né? Sim. Louvor. Obrigado, Tiago. Amém. Nós que agradecemos a presença das irmãs, né? Da tia Paty, da tia Karen. E daí a gente vai tocar um louvor aqui, mais um louvor infantil. Os irmãos vão compartilhando, continuam compartilhando a live, né? Manda pro pessoal aí que você vendeu, você que foi um dos pais aí que ajudou a vender essa rifa. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você ofereceu o número, né? Porque muitas vezes vai ser uma delas que vai ser a contemplada aqui com o prêmio. Enquanto isso, eu vou chamar de tio Moisés, né? Aqui nós somos tudo tio. Tudo tio, hoje é todo mundo tio, né? O tio Moisés está ali na recepção, ali atrás, né? Tá aguardando. Ele vai retornar aqui para estar realizando o sorteio junto conosco. Tia Paty, obrigado, tá? Deus abençoe. Obrigado a todos os ouvintes. Que Deus os abençoe. Espero vocês no Alto Alegre. Prof. Keren, obrigado também. Também estamos esperando vocês. Deus abençoe. Já voltamos.